Desde que entrou em recuperação judicial, em outubro de 2019, a Renova Energia precisou mudar de foco, concentrando seus esforços em readequar seus passivos e reestruturar suas operações. Agora, a companhia aposta na finalização das obras de Alto Sertão 3 Fase A, seu principal ativo, e na venda de outros ativos, para quitar dívidas e gerar caixa. Conversamos com Marcelo Millet, diretor-presidente de Relações com Investidores da Renova, para entender mais sobre os últimos desenvolvimentos do plano e sobre as perspectivas de colocar a empresa de volta em rumo de crescimento. Como sempre, não se esquece de curtir e compartilhar esse vídeo e de se inscrever no nosso canal para ficar sempre por dentro das próximas entrevistas. Bom, Marcelo, então, primeiro, obrigada por ter topado conversar com a gente, por ter tido esse tempo. E acho que a gente pode começar falando sobre o momento atual da companhia, né? Como foi e como está agora o processo de recuperação judicial. Ok, deixa eu fazer um históricozinho aqui, né? Sim, rápido. Fica à vontade. A companhia, né, a Renova vinha tentando aí já reestruturar seu passivo e readequar suas operações para, diria, os três anos que antecederam outubro de 19, né? Tentou várias alternativas, até que no final de outubro, no meio de outubro de 19, com a desistência da AES do processo de aquisição de um dos ativos da empresa, ela tinha um saldo de caixa pequeno, as dívidas estavam vencendo e não restou alternativa a não ser pedir recuperação judicial, né? Acho que naquele momento foram tomadas duas decisões, acho que pelos sócios, né? A primeira, obviamente, o pedido de recuperação judicial, e a segunda, eles decidiram, né, colocar uma gestão interina independente na empresa para fazer a reestruturação do plano, né, e colocar a empresa de volta num rumo de crescimento, né? Então, as posições que eram alternadas entre os sócios do bloco de contores saíram da empresa. Aí entrei eu e um CFO, né? A gente faz parte da Íntegra Consultoria, que é uma empresa de reestruturação de empresas, está participando junto conosco aqui nessa reestruturação, né? Aí já no final de 2019, a gente colocou nos autos o primeiro plano de recuperação judicial, né? Passamos um ano negociando esse plano, foi uma negociação complexa, como todo plano de recuperação judicial, mas também por envolver o BNDES, que é um banco estatal, às vezes a negociação é um pouco mais complexa, né? Porque envolvia também a liberação de algumas garantias, etc. Esse plano ele tá pautado, né? Ele foi pautado sobre 3 pilares fundamentais, tá? Um primeiro pilar é a retomada das obras e conclusão das obras de Alto Sertão 3 Fase A, que é o principal ativo da empresa, que estava com obras paralisadas já havia alguns anos, tá? É um parque que, quando estiver pronto, vai gerar um EBITDA de 250 milhões de reais por ano, né? E essa vai ser a base, vamos dizer, de funding para que a gente possa liquidar os nossos passivos, né? O segundo pilar foi a obtenção de um DIP, né, que é um empréstimo especial para empresas em recuperação judicial, né, em inglês Debtor in Possession, né? A gente conseguiu um DIP de 360 milhões de reais junto à Quadra Capital, né, estruturado pela Quadra Capital, tá? E esses recursos entraram ainda em março, né, o que permitiu que a gente já começasse a retomada das obras. Eles foram integralmente aplicados para a retomada das obras, tá? O plano prevê também, que é o terceiro pilar, a venda, a alienação de ativos para quitar o DIP, né? O DIP é um empréstimo normalmente mais caro do que os empréstimos bancários normais, para quitar dívidas e para colocar recursos no caixa da empresa para que ela possa tocar sua vida para frente, tá? E dentro do pilar de alienação de ativos, a empresa adotou uma estratégia de alienar os ativos que tinham mais liquidez, sendo um deles a Espra, né, que tem a 20 Partners como stalking horse, que a gente chama no leilão, que ela praticamente já comprou o ativo, né, só esperando uma formalização, tá? Que fez uma proposta assinamos um SP para vender por 260 milhões de reais aproximadamente, tá?
e a Brasil PCH, onde a Renova tinha uma participação de 51%, né, e acabou vendendo essa participação para os seus sócios na operação pelo valor de 1 bilhão e 100 de reais. Né. E no início do ano nós havíamos vendido um projeto, esse não tinha equipamentos, né, era mais o projeto em si, chamado Alto Sertão 3 Fase B, fica na mesma região do nosso projeto, para uma empresa controlada pela Prisma Capital por 58 milhões de reais. Então, a soma, vamos dizer, de todos esses valores permitiu a retomada das obras, tá? E no global vão consumir cerca de 430 milhões de reais, tá? Vai permitir a liquidação de dívidas só oriundas destas duas operações de venda, tá? Cerca de 1 bilhão de reais, tá? E vai sobrar um caixa para a empresa, vamos dizer, se manter até que o parque entre em funcionamento. Nossa expectativa é que esse parque já comece a gerar até o final de dezembro 170, mais ou menos, megawatts, e quando estiver completo, lá no meio do ano que vem, ele passa a gerar 430 megawatts de energia. O que é o momento, né? Que você falou assim, qual é o momento, acho que importante para a Renova, né? Acho que a Renova está cumprindo com o seu plano de recuperação judicial à risca, né? Está conseguindo fazer esses investimentos. Eu diria que ela está no momento de inflexão, né? Ela chegou realmente a uma situação bastante crítica, né? Mas com apoio dos credores, né? Isso nós tivemos aprovação unânime de todos os bancos nessa proposta, que nos deram um prazo bastante extenso para poder liquidar as dívidas, né? Está sendo possível a gente colocar a empresa num patamar que lhe dá garantia de continuidade, né, em função do parque, e permite que a gente possa voltar a investir em outros projetos daqui para frente. Então, para além do parque, quais são os próximos passos aí desse plano? Então, os próximos passos, né, agora da empresa, né, a empresa tem hoje, a Renova tem hoje cerca de 6 gigawatts de projetos em desenvolvimento, né? São projetos onde você faz a medição de ventos ou a medição solar, né? Arrenda as terras, quer dizer, deixam eles prontos. Tá? A nossa intenção, obviamente, 6 gigawatts é um volume muito grande para a Renova poder implantar, eu diria para qualquer empresa hoje, né? Você está falando aí entre 24 bilhões de reais a 30 bilhões, quer dizer, algo que precisa ser realmente dividido. Então, nós vamos alienar parte desses projetos, essa alienação está prevista no plano, vamos reter outros projetos para nós, para serem implantados numa velocidade de acordo com a nossa capacidade de captação de recursos. Temos projetos de energia solar na região desse parque que nós estamos terminando a construção, né? Então, eu diria que, a princípio, esse é o nosso foco inicial, tá? É a construção desses projetos, né? Porque eles têm, inclusive, uma vantagem de sinergia com o projeto de Alto Sertão 3. A subestação elétrica que a gente tem em Alto Sertão 3 Fase A, ela é muito maior do que eu preciso para escoar a energia de Alto Sertão 3 Fase A. Então, eu posso utilizar ela para outros projetos geradores de energia na região, né? Além do mais, você tem, quer dizer, a instalação de um projeto solar ela é mais rápida do que um projeto eólico, né? Então, você consegue desenvolver mais esse ponto. Então, acho que assim, os projetos futuros da empresa é voltar a implantar projetos, talvez em uma velocidade menor do que o que se fez no passado, né? Mas voltar a implantar, voltar a desenvolver, principalmente energia elétrica, seguindo até para parques híbridos, onde você tem energia eólica e solar na mesma região ou dentro do mesmo parque. Então, o cenário é de otimismo. O cenário é de otimismo, né? É óbvio, assim, a gente pontua bastante, porque a gente, né, quer passar daqui para frente sempre a cumprir com aquilo que a gente se compromete. Acho que a velocidade, né, vai ser ditada pela forma da gente buscar os recursos para poder fazer esses projetos, né, para implantar esses projetos, que podem ser tanto um project finance, com os PPAs, isso natural do mercado, como pode ser através de parceria, seja com outras empresas
do setor de energia, e mesmo com empresas hoje que estão investindo em autoprodução, né? Grandes empresas, grandes indústrias estão investindo em autoprodução e estão se voltando a fazer esse tipo de projeto. Legal. Essa crise energética, né, que agora tem proporções mundiais, quais estão sendo as repercussões da crise na Renova? Olha, na Renova, neste momento, né, a crise, vamos dizer, não está afetando. O Alto Sertão 3, esse projeto que a gente está colocando em operação agora, ele já tem toda a sua energia vendida até 2035, e já tinha, tá? Então, os preços já estão, vamos dizer, setados, né? Eu acho que o impacto da crise energética nas hidrelétricas, que é aquilo que a gente vendeu, né, ele está sendo maior, né, obviamente, porque o volume de água é menor, né, mas acho que é um ponto. É ruim falar de um ponto positivo sobre um ponto negativo, né, mas no fim é um ponto positivo, que acorda o país também para a necessidade que existe de você criar uma malha de linhas de transmissão de energia, né, um pouco mais distribuída no país, né. Você tem ainda falta de linha de transmissão para poder distribuir energia, né, principalmente no Nordeste, em vários pontos, né, e a gente entende que esta é uma área, né, que governo e parcerias públicas privadas, concessões, tem que focar nos próximos anos, porque existe um volume muito grande, né, potencial de energia renovável, mas que o prazo para você conseguir distribuir está um pouco mais além, né, não está no curto prazo. Os nossos projetos, a gente fez um estudo que chama de estudo de conexão, e eles têm capacidade para estar próximos de linha de transmissão, né, tem um prazo viável de construção, então a gente não seria tão afetado por isso, né? Mas existem, acho que esse é um problema crítico no Brasil. Além das linhas de transmissão, também está ficando mais evidente a necessidade justamente dessa aposta em outras fontes, né, exatamente, de energia. Acho que o país não pode ficar tão dependente, né, ainda mais em função dessa perspectiva de mudança climática, que já é uma realidade, tão dependente da energia hídrica só, né? E realmente a expansão deve se dar nas energias renováveis. Legal. Olha, eu acho que as minhas perguntas eram mais ou menos por aí. Você quer acrescentar alguma coisa? Mais algum comentário? Não, acho que só um ponto que acho que é importante, né? Acho que essa inflexão, né, que a gente está falando na Renova, né, ela também tem dois pilares. Óbvio que é uma inflexão financeira, né, um projeto que está dando certo, mas vamos dizer, a arrumação da casa também, né, você deixar a estrutura adequada, motivada, né, e para que a gente possa crescer, né. E obviamente repiso mais aqui, né, até eu estar na Renova, nos últimos anos, eu tenho atuado como consultor de reestruturação financeira, né? E efetivamente aqui nós pudemos contar com o apoio dos credores. Esse foi um ponto, acho que acreditaram no projeto. Bacana. Então, muito obrigada pelo bate-papo e até a próxima. Até a próxima, estamos à disposição.